Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões para as provas de revalidação médica. O nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, onde focamos nas provas de revalidação da USP, do INEP e da UFMT. Pessoal, hoje a gente tem um tema aí bastante importante. A gente já fez um vídeo falando sobre trauma torácico e hoje a gente vai conversar sobre trauma abdominal. Como todos sabem, trauma é muito importante dentro das provas. Dificilmente vai ter uma prova de cirurgia que não cobre alguma questão relacionada a trauma, tá legal? Nas provas de revalidação, o trauma abdominal ele não é tão cobrado, tá? Mas aparece, sem dúvida nenhuma. Apareceu lá na prova do INEP de 17, 16, 15 e 14, tá legal? Então vamos lá, vamos começar então a falar sobre trauma abdominal. Para a gente falar sobre trauma abdominal, é interessante que a gente faça uma classificação. A gente vai classificar então esse trauma abdominal em aberto, que seria uma ferida, e fechado, contuso, por exemplo, tá legal? No trauma aberto, a gente vai classificar se é uma arma de fogo ou se é uma arma branca, tá? Arma branca seria uma faca, um objeto pontiagudo. Então isso vai nos ajudar muito. Depois, no trauma fechado, normalmente vai aparecer nas questões, vai ser algum trauma devido a algum acidente, um acidente de carro, um acidente de moto, tá legal? Depois que a gente classificou então em trauma aberto, trauma fechado, a gente tem que saber se esse paciente está estável ou instável, tá? Isso o examinador ele brinca, né? Ele coloca lá um paciente com trauma aberto e instável, um paciente com trauma fechado ele está instável, e aí qual a conduta frente àquela instabilidade? Se fez ali um primeiro atendimento, fez um ringer lactato, o paciente respondeu, qual a próxima conduta? Então o examinador ele tem uma série de detalhezinhos assim para poder ficar trabalhando com as questões, tá legal? Se a gente tiver isso bem fechado na nossa cabeça, a gente consegue trabalhar as questões e consegue acertá-las sem muita dificuldade, tá legal? Apesar de não ser um tema aí de grande relevância nas provas, não é um tema extremamente difícil, tá? Desde que a gente consiga ali classificar, consiga ter bem os detalhes na nossa cabeça já, tá legal? Então, a gente vai classificar em trauma aberto. Trauma aberto a gente vai classificar em trauma com arma de fogo e trauma aberto com arma branca. Os pacientes com trauma de arma de fogo, teoricamente, todos tem indicação laparotomia exploradora, exceto os que forem que as lesões forem em flanco e dorso, tá legal, pessoal? Se for em flanco e dorso e o paciente estiver hemodinamicamente estável, a gente vai encaminhá-lo para tomografia computadorizada, tá legal? Para poder classificar a lesão. Em alguns casos, não necessariamente esse paciente vai precisar de uma laparotomia exploradora, tá? Então, arma de fogo, no geral, laparotomia exploradora. Mas se for no flanco ou no dorso, paciente estável, ou seja, está bem, a gente vai fazer a tomografia computadorizada para o diagnóstico da lesão, tá legal? Se a gente pegar um trauma aberto por arma branca, aí a gente vai ver, o paciente está instável ou está estável? Se o paciente estiver instável hemodinamicamente ou tiver uma irritação peritoneal, evisceração, vai ter indicação direto de laparotomia exploradora. No entanto, se o paciente estiver estável num ferimento de arma branca, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer a exploração digital, tá legal? Se na exploração digital a gente vê que não violou o peritônio, a gente pode dar alta para esse paciente. Se por acaso a gente tiver em dúvida ou realmente identificar que teve violação do peritônio, a gente vai fazer uma observação de 24 horas, tá legal? Essa é a conduta inicial. Então, para o paciente com trauma aberto, com arma branca, paciente estável, vai fazer sempre a exploração digital. A gente vai ter uma questão sobre isso, tá legal? Aí vocês vão ver que a gente vai conseguir elucidar melhor isso.
Agora, no trauma fechado. No trauma fechado, a gente sempre fica com muito medo que o paciente teve um trauma ali de baço e de fígado, tá legal? São um dos principais órgãos ali na região abdominal, não que sejam um dos principais, mas pensando em sangramento, tá? A gente sempre acaba pensando que pode ter um sangramento mais importante ali, que realmente pode levar o paciente até mesmo ao óbito, num trauma abdominal de baço e fígado. Se o paciente estiver alerta e normotenso, a laparotomia ela vai ser feita apenas se tiver irritação peritoneal, tá? Se, no entanto, o paciente estiver hipotenso, com lavado peritoneal ou FAST positivo, a gente tem que ver a instabilidade. O paciente está hipotenso, mas está estável e o FAST é positivo, a gente vai encaminhá-lo para uma tomografia para avaliar o grau da lesão. Se o paciente estiver hipotenso, FAST positivo e instável, aí a gente vai encaminhá-lo para a laparotomia exploratória, tá legal? Então, assim, parece difícil, né? Parece que tem várias situações, mas vocês vão ver, à medida que a gente for fazendo as questões, vai ficar mais claro, tá legal? Então, assim, se a gente for pensar grosseiramente, tá? Indicações de laparotomia de urgência exploratória. Tem 2 casos que a gente vai encaminhar, assim, viu a questão, identificou isso, já tem indicação de encaminhar. Se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, né, atribuída ao trauma abdominal, tá? Em alguns casos o paciente está instável, foi feito lá o Ringer, foi feito o volume para esse paciente e ele melhorou. Qual a próxima conduta frente a essa melhora do paciente, tá? Então, não necessariamente está instável, opa, vamos mandar para cirurgia. Calma, né? Fez o volume, continuou instável, muito provavelmente esse paciente vai realmente para a cirurgia, laparotomia de urgência. Em relação aos sinais de irritação peritoneal, tá? É a segunda indicação de laparotomia de urgência. Se esse paciente tiver dor, a descompressão brusca, se ele tiver sinal de defesa involuntária, ou seja, ele tem aí sinais de irritação peritoneal, também tem indicação de laparotomia de urgência, tá legal? E uma terceira aí, que né, eu falei 2, mas tem uma terceira também, que é a lesão na região toraco-abdominal. A gente já falou já no vídeo de trauma torácico. Quando o paciente ele tem essa lesão nessa região toraco-abdominal, também tem indicação de laparotomia devido ao risco grande de ter uma lesão no diafragma, tá legal? Isso é algo que é um pouco discutível, infelizmente não é algo que é 100% da literatura indica a laparotomia exploratória no caso de lesão na região toraco-abdominal, então tem que tomar um certo cuidado com as bancas, tá legal? A grande maioria das bancas, pelo menos as bancas de residência médica, coloca realmente que tem indicação de fazer a laparotomia exploradora, mas tem que tomar um certo cuidado, tá? No geral, laparotomia exploradora se tiver lesão na região toraco-abdominal. Na literatura, se a gente for pegar nos livros realmente que a gente usa como livro base, acaba tendo uma certa divergência, mas para as provas, a maioria das bancas aceita isso, tá legal? Então vamos lá, pessoal, temos 5 questões para a gente discutir. Vocês vão ver que à medida que a gente for fazendo essa discussão, o que eu falei para vocês inicialmente vai se encaixando, tá legal? Falei uma série de coisas ali, imagine que a gente está montando um quebra-cabeça, então passei para vocês uma série de peças, agora a gente vai começar a encaixar essas peças para a gente poder chegar no final com esse quebra-cabeça montado, tá legal? Então vamos lá, temos questões grandes, tá? Uma menina com 12 anos de idade foi atendida em um hospital de grande porte com trauma abdominal contuso devido a uma queda de bicicleta. Ela relata que o acidente ocorreu há cerca de 30 minutos e refere dor abdominal intensa, com escoriações na região umbilical e no flanco esquerdo e palidez cutânea. A PA 75/50, frequência cardíaca 124, peso 31 kg. Se a gente for olhar aqui, realmente parece um quadro bastante grave, né? Mas vamos lá. Durante o atendimento foi realizada a avaliação ultrassonográfica direcionada para trauma, o FAST, na sala de emergência, cujo resultado evidenciou moderada quantidade de líquido, aproximadamente 150 ml, no quadrante superior entre o baço e o rim esquerdo. Após a administração de analgésico e infusão de 500 ml de solução cristalóide por via endovenosa, a paciente relatou melhora da dor e apresentou os seguintes sinais vitais:
A pressão arterial foi para 90 de sistólica e 70 de diastólica. A frequência cardíaca caiu para 100 batimentos por minuto. A conduta indicada neste caso é... Vamos lá, então, aqui o examinador ele trabalha com a gente, ele coloca lá um acidente, ele coloca como a paciente chegou na sala de emergência, os parâmetros. Aí foi feito o atendimento inicial, foi pego ali 2 veias calibrosas, a paciente recebeu o volume. Após receber 500 ml de infusão de solução cristalóide, a paciente teve uma melhora. Melhorou a dor e melhorou também a pressão. Tá? Melhorou a pressão e a frequência também cardíaca. Então, o paciente melhorou. O que eu vou fazer frente a isso? Se inicialmente eu ia fazer uma laparotomia exploratória, agora eu preciso pensar, né? Será que não compensa eu fazer algum exame para poder identificar se essa paciente tem uma lesão mais grave? Tá legal? Então, a gente seguir ali o nosso protocolo. Vamos fazer então o nosso protocolo de questão do trauma abdominal. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um trauma abdominal aberto ou fechado? Nesse caso, a gente tem um trauma fechado. A gente tem medos que esse paciente tenha uma lesão aí de baço e de fígado. Colocou que no FAST tem 150 ml, que não seria nenhum absurdo. A paciente está como? Ela está alerta e normotensa. Nesse momento, ela não necessariamente está normotensa, mas ela também não está hipotensa, porque a pressão sistólica está 90, tá legal? Então, o que a gente vamos classificar essa paciente? Então, como um trauma fechado, uma paciente que ela se apresenta hipotensa, mas não com instabilidade hemodinâmica, né? É diferente, ela não está instável hemodinamicamente, ela simplesmente está hipotensa. O lavado peritoneal deu positivo, mas ela está estável, tá? Então, a gente tem um trauma fechado, com lavado peritoneal, com FAST, positivo, paciente estável e hipotensa, tá? Então, a gente vai fazer essa classificação. Ou seja, o que a gente precisa fazer para essa paciente? A gente precisa, nesse momento, fazer uma tomografia computadorizada de abdômen para poder avaliar o grau de lesão dessa paciente, tá legal? Então, é isso. Se a gente tivesse uma paciente do mesmo jeito, trauma fechado, hipotensa, FAST positivo e instável hemodinamicamente, aí sim a gente iria fazer a laparotomia exploratória, tá legal? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar as questões. Vamos ver aqui, ó. Alternativa A, realizar lavado peritoneal diagnóstico. Não, né? O FAST e o lavado, eles têm ali basicamente os mesmos parâmetros, né? Se o FAST dá positivo, o lavado também vai dar positivo, tá legal? Transfundir 10 ml por quilo de concentrados de hemácia? Não, né? Aqui a gente não sabe o HB ou HT dessa paciente, ele não deu parâmetro para a gente realmente avaliar se ela teve uma perda de sangue muito grande, tá legal? Aparentemente não, né? É um trauma abdominal contuso, ou seja, fechado, que tem ali 150 ml de quantidade de líquido, de acordo com o FAST. Então, não teve uma perda tão importante, aparentemente. A C, realizar imediatamente tomografia computadorizada do abdômen? Beleza, é isso, né? A paciente ela teve um trauma fechado, contuso, ela está com FAST positivo, ela está hipotensa, mas não tem instabilidade hemodinâmica, não tem sinais de irritação peritoneal, então a gente vai fazer ali a tomografia computadorizada para essa paciente, ou seja, ela está estável, tá legal? A D, ó, indicar laparotomia exploradora para avaliar a ocorrência de lesão traumática do baço? Não, né? A gente só faria isso se a paciente estivesse instável hemodinamicamente ou com irritação peritoneal, tá legal? Sinais de irritação. Então, alternativa C, alternativa correta, tá legal? Vamos lá. Vamos para a questão número 2. Uma paciente de 23 anos de idade, vítima de um assalto ao sair da faculdade, sofreu ferimento por arma branca em parede abdominal anterior a 30 minutos. Foi levado pelos colegas ao UPA, está assintomático e como o local era pouco iluminado, não viu o tamanho da faca. No exame físico, há um ferimento inciso horizontal na região hipogástrica a cerca de 3 cm à direita da linha alba, apresentando mínimo sangramento, dor abdominal apenas no local do ferimento, sem sinais de irritação peritoneal.
pressão arterial 12/8, frequência cardíaca 92, mucosas normocoradas, enchimento capilar unguial normal. Qual seria a conduta adequada a ser tomada nesse caso? Vamos lá, vamos para o nosso protocolo então. O que a gente tem? A gente tem um paciente que sofreu um trauma aberto, arma branca ou arma de fogo? Arma branca, né? A gente sabe quanto sinais de irritação peritoneal? Não tem, né? E quanto aos sinais hemodinâmicos? O paciente também está estável, né? Ele tem uma PA boa, ele tem uma frequência cardíaca boa, tá? Então, vamos lá, vamos classificar então. A gente tem um trauma aberto, um trauma por arma branca, o paciente está estável hemodinamicamente, tá legal? Mas o que a gente precisa fazer frente a isso? Vamos lá. Então, a gente pensando que a gente tem um trauma aberto por arma branca, a gente vai classificar esse paciente como estável. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a exploração digital desse paciente, para a gente ver se violou ou não o peritônio, para aí sim a gente poder dar a conduta frente a isso, frente a esse resultado. Violou ou não o peritônio ou é duvidoso, tá legal? Então vamos lá, ó. Alternativa A. Suturar o ferimento e encaminhar o paciente ao serviço de cirurgia para a realização de tomografia computadorizada de abdômen? Não. Realizar radiografia simples e ortostática de abdômen e tórax e manter o paciente em observação se não houver achados positivos? Não necessariamente, né? A próxima conduta aí realmente seria fazer a exploração local do paciente, tá legal? Então a C, ó, realizar a exploração local do ferimento da parede abdominal e definir conduta de acordo com a presença ou não de violação peritoneal. Perfeito, pessoal, exatamente isso, tá legal? Então, sempre nesses casos, inclusive já caiu na prova do INEP, na prova prática, um caso assim, bastante parecido, que era um paciente que chegou devido a um trauma com ferimento de arma branca e aí tinha que fazer essa exploração digital, tá legal? Então, paciente com trauma abdominal aberto, ferimento de arma branca, paciente está estável hemodinamicamente, sem sinais de irritação peritoneal, sem sinais de problemas hemodinâmicos. Então, a gente tem que fazer a exploração digital para poder definir a próxima conduta, tá legal? Então, essa a gente vai ficar com a alternativa C. Acredito que seja uma questão aí que a gente está encaixando, né? Imagina as pecinhas ali se encaixando. Vamos lá, questão número 3. Um paciente com 22 anos de idade é trazido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro em colar cervical em tábua rígida. Refere que foi vítima de colisão automobilística e que está com dor no hipocôndrio esquerdo. Ao exame físico apresenta mucosas hipocoradas, PA 90/40, pulso fino de 120 batimentos por minuto, frequência expiratória 30 incursões por minuto, abdômen com sinais de fratura de arcos costais à esquerda, com dor à palpação e renitência da parede abdominal. Qual deve ser a conduta do atendimento? Vamos lá, aqui a gente tem um paciente, um trauma, que ele se refere que está com dor no hipocôndrio esquerdo. Então, assim, basicamente é um politrauma, mas a gente vai classificar aqui inicialmente como um trauma abdominal fechado, tá legal? O paciente, ele tem a PA 90/40, ele tem pulso fino, está com a mucosa hipocorada e tem essa frequência de 120 respiratória. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber em relação à instabilidade, tá? Se a gente falar que um doente com trauma abdominal é hemodinamicamente instável, ou seja, com pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, tá legal? Sistólica, então, menor do que 90 e frequência cardíaca maior do que 100, tá legal? Isso após as medidas de ressuscitação. Por exemplo, administração de 2 litros de Ringer lactato, tá legal? E transfusão sanguínea, se assim for necessário. Então, a gente vai falar que esse paciente está instável depois de fazer essas medidas de ressuscitação, tá? Então, é importante realmente, quando o paciente chegou, ele vai ser avaliado, vamos fazer lá o ABCDE,
mas também fazer aí o volume para esse paciente. Em alguns casos, se tiver indicação, fazer também a transfusão sanguínea, tá legal? Para depois reavaliar para ver se realmente esse paciente ele tem uma instabilidade hemodinâmica. Então, isso seria uma questão mais, é uma questão de trauma abdominal, sem dúvida, mas ela está mais relacionada aí a um atendimento, um primeiro atendimento ao trauma, tá legal? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Basicamente, esse paciente ele chegou, ele tem esses sinais, ele tem esses sintomas, a gente tem que fazer o acesso. A gente vai fazer um acesso venoso bilateral calibroso, a gente vai fazer uma infusão imediata aí de soro ou mesmo ringer lactato e a gente vai reavaliar esse paciente, né? O paciente fez lá um volume de 1,5, 2 litros de ringer lactato e mesmo assim ele continua instável. Esse paciente sangrou realmente bastante, está num quadro mais complicado. Então, isso é importante para a gente poder realmente falar que esse paciente tem uma instabilidade hemodinâmica, tá legal? Então vamos lá, alternativa A, intubação orotraqueal, acesso venoso central e encaminhamento para tomografia de abdômen. Não, né? Esse paciente, apesar de estar tendo uma taquipneia, ele está ali razoável, né? Não dá para a gente falar ainda que ele está hemodinamicamente instável, tá legal? A C, sedação, intubação orotraqueal e laparotomia de emergência pelo quadro de choque hemorrágico evidente. Não, né? Esse paciente está com a PA ali segurando ainda, está na 90 de sistólica, mesmo ele tendo hipocorado de mucosa, isso não quer dizer que ele tem hemorragia, um choque hemorrágico evidente, tá legal? Então, não, né? A C, máscara de oxigênio, acesso venoso bilateral, infusão imediata de 2 litros de soro fisiológico ou ringer lactato e reavaliação do choque. Então, vamos lá. A máscara de oxigênio pode ajudar, né? Esse paciente está hipocorado, pode ajudar aí a aumentar um pouquinho a saturação de O2 desse paciente. O acesso venoso bilateral é extremamente importante para a gente poder fazer as medicações. A infusão imediata de ringer ou mesmo soro fisiológico, né? Volume, vai ajudar a gente a definir se realmente esse paciente está estável ou instável hemodinamicamente, tá legal? Então, essa alternativa C realmente é a mais correta aí frente às outras. Vamos ver a D, por que está errada? Sedação pelo choque emocional, acesso venoso bilateral, infusão imediata de 2 litros de soro, soro ou ringer e tomografia de abdômen. Não, tá? Então, assim, a gente não vai fazer sedação pelo choque emocional para esse paciente, né? O paciente é bom que ele esteja sem sedação para a gente poder ver se ele está alerta, como que está a PA desse paciente, né? O fato de ele estar alerta ou não, também isso nos ajuda bastante ali na escala de coma de Glasgow, né? Então, é importante manter esse paciente alerta, né? Manter ele sem a sedação, tá legal? Vamos lá. Questão número 4. Essa questão está bem longa aí, mas vamos lá, Um menino com 12 anos de idade é levado ao PS de um hospital de referência por unidade de suporte avançado, pois teve um acidente de carro com colisão frontal. Ele recebeu 2 litros de ringer lactato e foi mantido sob máscara de oxigênio a 10 litros por minuto. Então aqui a gente vê que esse paciente já teve um atendimento inicial. Queixa-se de dor abdominal difusa de forte intensidade e referia que estava usando cinto de segurança de 2 pontos quando se acidentou. No exame físico apresenta PA 80/60, frequência cardíaca 122, frequência respiratória 26. Então vamos lá, a PA sistólica dele está menor do que 90, ele tem uma taquicardia, ele está com a frequência cardíaca maior do que 100, está com uma frequência respiratória de 26, o Glasgow de 13, a temperatura esofágica igual a 34. Nos exames laboratoriais realizados na ocasião mostraram HB de 9, HT de 27, fibrinogênio de 65, INR de 1.7, a gasometria pH 7.26, alterado, PO2 222, PCO2 29, alterado, HCO3 18, alterado, BE menos 6, a saturação de O2 100%. Esse paciente ele tá ali na máscara de O2, 10 litros por minuto, né? O lactato 3,8.
O resultado da tomografia de abdômen do paciente mostrou lacerações esplênicas e hepática grau 4 e grande distensão de alças de intestino. Mesmo com transfusão maciça, o paciente evoluiu com episódios frequentes de hipotensão arterial. Vamos lá, aqui a gente tem um quadro aí grande, né? A gente teve aí um paciente que teve um trauma, ele tem essa dor forte na região abdominal, foi feita a ressuscitação volêmica e mesmo assim esse paciente não teve uma melhora, né? Provavelmente esse paciente tem sim lesões de órgãos abdominais importantes, tá legal? Então aqui mesmo depois dessa transfusão maciça, aqui a gente consegue detectar que esse paciente realmente está instável hemodinamicamente. Por quê? Ele sofreu um acidente, ele recebeu o primeiro atendimento, recebeu o volume e continua com a instabilidade hemodinâmica, tá legal? Então, mesmo depois da transfusão maciça, ele continua com a hipotensão arterial. Nesse caso, a gente vai pensar na cirurgia, sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa fazer aí uma laparotomia exploradora para poder diagnosticar e mesmo tratar esse paciente, tá legal? Vamos lá. Alternativa A, embolização arteriográfica das lesões do baço e do fígado. Em alguns casos, sim, né? Em alguns casos a embolização pode ajudar realmente a parar o sangramento, mas aqui a gente tem lesões mais graves, né? O paciente ele tem lacerações esplênicas e hepáticas grau 4, tá? Independente da gente saber ou não, poxa, será que o grau 4 é ruim, é bom? Assim, é grau 4, né? Então, quanto maior o grau, teoricamente, maior o nível ali da lesão, tá? Então, mais grave é a lesão. Então, não vamos se ater a esse detalhe, tá legal? Independente se é grau 2, 3, é grau 4, e já fala assim, laceração esplênica. Se ele tem laceração esplênica, não vai ser uma embolização arteriográfica que vai parar esse sangramento, tá legal? Então, a gente consegue tirar a alternativa A relativamente tranquilo. A B, tratamento conservador não operatório do baço e do fígado. Em alguns casos, cada vez mais, pessoal, está se melhorando esse tratamento conservador para lesões de baço e fígado. Anteriormente, sempre quando tinha suspeita ou mesmo confirmação de lesão de baço e fígado, era cirurgia. Hoje em dia, tem alguns casos que dá para aguardar, fazer algo mais conservador. Mas não é esse caso, né? Ele tem laceração esplênica, ou seja, deve estar sangrando muito pelo baço e o fígado também tem uma lesão importante. Então, o tratamento não deve ser conservador. A gente deveria ficar em dúvida aí entre a C e a D, tá legal? Tem que fazer a laparotomia exploradora desse paciente, sem dúvida nenhuma, né? Foi feito lá o volume de forma transfusão maciça e mesmo assim ele não está respondendo, ele está tendo essa instabilidade hemodinâmica. Então, a laparotomia exploradora está indicada, a esplenectomia está indicada, e quanto à rafia? A gente vai fazer rafia ou vai fazer o packing hepático? Vamos lá, o que é o packing hepático, pessoal? Basicamente, para esse paciente, como ele está tendo esse sangramento, a gente faz uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de damage control. É uma cirurgia que a gente não sai operando tudo, entre aspas, né? A gente vai fazer uma cirurgia para parar esse sangramento desse paciente e depois a gente vai encaminhar esse paciente para a unidade de terapia intensiva e num segundo momento a gente vai fazer uma segunda, talvez uma terceira cirurgia, tá legal? Então essa cirurgia de damage control, ela é uma cirurgia que realmente é para parar ali aquele sangramento, para poder fazer uma cirurgia mais rápida, né? Para poder, após isso, estabilizar o paciente na unidade de terapia intensiva e num segundo momento fazer uma nova cirurgia para poder verificar novamente as lesões do paciente, tá legal? A gente viu, né, isso é inclusive uma técnica brasileira bastante interessante aí, que acabou passando em outros países também, fazem esse tipo de cirurgia de damage control. Então, eles viram que se eles pegavam os pacientes e ficavam operando durante 5, 10, 15 horas para poder realmente, entre aspas, resolver todos os problemas do paciente, os pacientes morriam mais. À medida que começaram a fazer essa cirurgia de damage control, uma cirurgia relativamente rápida ali, só para realmente parar o sangramento, manter o paciente na UTI, estabilizá-lo e fazer uma nova cirurgia,
realmente os pacientes começaram a morrer menos, né? Então, o fato desses pacientes morrerem menos, eles começaram, opa, será que realmente isso é o ideal? E aí, hoje tem-se essa possibilidade e realmente é bastante interessante, realmente ajuda muito, os pacientes têm uma boa resposta a essa cirurgia, tá legal? Então, nessa cirurgia de damage control, inicia-se com um rápido packing dos 4 quadrantes abdominais, tá legal? E aí, esse período inicial de contenção temporária, né, da hemorragia permite otimizar a ressuscitação do paciente, né? Foi feita ali uma ressuscitação volêmica, por exemplo, o paciente não reagiu, ele continua hipotenso, com uma instabilidade hemodinâmica. À medida que a gente faz lá a cirurgia, a laparotomia exploradora, fez a contenção temporária da hemorragia a partir do packing, né, dos quadrantes abdominais, tende a ter uma boa resposta, tá legal? Então, aqui nesse caso, está indicado para esse paciente fazer sim essa cirurgia de damage control. A gente vai fazer laparotomia exploradora com esplenectomia, tirou o baço, fez o packing hepático e a peritoneostomia, para poder verificar ali, realmente como que está a região do peritônio. Essa cirurgia, como eu falei para vocês, ela tem de ser rápida, tá legal? Eles tentam realmente fazer algo rápido para poder ter uma boa resposta no CTI desse paciente, tá? Esse é o tipo de questão que eu acho que tende a cair cada vez mais, porque é algo que não está, às vezes a gente acaba não estudando tanto, tá legal? Essa cirurgia de damage control é bem interessante, a tendência é que realmente eles cobrem cada vez mais. Vamos lá, pessoal, questão número 5. Homem com 26 anos, essa é uma questão para a gente poder fechar ali, né? A gente vai pegar ali uns verdadeiros e falsos para a gente poder realmente colocar as peças que estavam faltando ali no nosso quebra-cabeça. Então, um paciente com 26 anos de idade, vítima de ferimento por projeto de arma de fogo em abdômen, com entrada em flanco direito e saída em região lombar esquerda. Na sala de emergência apresenta-se sudoreico, pálido, referindo dor abdominal. E tem um APA de 75/50, frequência cardíaca 128 e Glasgow de 15. Em relação ao atendimento inicial do caso acima, afirma-se que... Poxa, o paciente então está com a pressão arterial sistólica menor do que 90 e está com a frequência cardíaca maior do que 100, ou seja, ele tem uma instabilidade hemodinâmica, tá legal? Então aqui, se a gente classificar de acordo com o nosso protocolo que a gente fez ali, né? Então esse paciente, ele tem um trauma abdominal aberto por arma de fogo, tá? Com entrada em flanco direito e saída em região lombar esquerda. Então, ele tem que necessariamente fazer a laparotomia exploradora? Não necessariamente, se a gente pegar só esse início, tá legal? Flanco e região lombar, né? A gente vai avaliar esse paciente, mas a gente viu também, de acordo com a clínica, com sinais e sintomas, esse paciente está instável hemodinamicamente, e isso sim já ajuda a gente a tomar uma nova conduta aí que esse paciente precisa. Vamos lá, as afirmativas são as seguintes. A1, minimizar a infusão de cristalóide, mantendo a PA entre 70 e 80, diminui o sangramento. Realmente, pessoal, se a gente começar a fazer volume à vontade nesse paciente, vamos fazer volume, vamos colocar lá 2, 3, 4, 5, 10 litros, tem que infundir para melhorar essa PA. Não necessariamente isso é o melhor, tá legal? Então tem que tomar cuidado com isso, porque em alguns momentos a gente tende a achar que isso é bom, né? O paciente está com a PA baixa, vamos fazer um monte de infusão ali para a gente poder melhorar, tá? Então realmente, se a gente minimizar a infusão de cristalóide até o controle do sangramento, isso é algo importante, tá? Porque quando a gente aumenta a pressão arterial do paciente, teoricamente, a gente também aumenta a pressão de saída do sangue no local do sangramento. Consequentemente, a gente tem uma hemorragia ainda maior, tá legal? Então, assim, a PA tá boa? Não tá. Mas não adianta também eu querer que a pressão aumente muito e sem fazer o controle do sangramento desse paciente, tá legal? Então, teoricamente, se a gente deixar ali a PA sistólica entre 70 e 80, a gente pode diminuir sim esse sangramento desse paciente, tá legal? Não vai diminuir assim de forma ativa, né? Não foi feita uma cirurgia, não conseguiram ali fazer uma rafia, por exemplo, do órgão que está sangrando, mas não aumentando pelo menos a PA, você
acaba que você também não aumenta indiretamente esse sangramento do paciente, tá legal? Vamos lá. A 1 então está correta. A 2, o uso do FAST é fundamental para orientar a conduta terapêutica. Não necessariamente, pessoal, não nesse caso também, tá legal? O FAST é mais importante em traumas fechados do abdômen, né? Nesse caso a gente tem um trauma aberto, né? Nesse caso já tem indicação de laparotomia, né? Porque o projeto ele penetrou, né, o peritônio e o fato do paciente estar instável hemodinamicamente, esse realmente é o principal, né? Fala assim, qual a indicação de laparotomia para esse paciente? O fato de ele estar instável hemodinamicamente, sem dúvida nenhuma, é a principal indicação de laparotomia, tá legal? O uso de plasma fresco está contraindicado na reanimação inicial desse paciente? Errado, né, pessoal? O plasma fresco ele pode ajudar, sim, no processo de coagulação, consequentemente diminuindo esse sangramento desse paciente. Se esse paciente sangrar menos, isso vai ajudá-lo, sem dúvida nenhuma, tá legal? Então, a 2 e a 3 está errada, tá? Esse tipo de questão, a UFMT, essa questão não é da UFMT, tá? É uma questão aleatória que eu peguei só para colocar para vocês verdadeiros e falsos, uma questão da PUC, uma questão de residência médica, na realidade. Mas esse é o tipo de questão que a UFMT gosta de colocar, né? Ela coloca lá a afirmativa 1, 2, 3, 4, 5 e coloca para a gente trabalhar. Opa, isso aqui é verdadeiro, é falso. Então, assim, essa é uma questão que eu acho que poderia cair exatamente assim na prova da UFMT, sem dúvida nenhuma. Enunciado curto, com afirmativas ali para a gente poder avaliá-las, tá? Então, a gente vai ficar com a alternativa A. Apenas a 1 está correta. Pessoal, então é isso. Nesse vídeo de hoje a gente falou sobre trauma abdominal. Espero que a gente tenha conseguido montar esse quebra-cabeça. Espero que vocês tenham tido aí um bom entendimento. Basicamente a gente classificou o trauma abdominal e a gente deu as condutas frente a essa classificação que a gente fez, tá legal? Não é um tema fácil, né? Realmente não é fácil, mas também não é dos mais difíceis, tá? Vocês não precisam ficar estudando 5, 10 horas para poder saber bem aí trauma abdominal. A gente da JJ, a gente gosta muito de colocar questões, a gente fala muito para os nossos alunos para trabalharem as questões, realmente, opa, errou, vamos trabalhar, vamos ver onde errou para não errar nunca mais. E, assim, o fato de ficar fazendo várias questões sobre trauma abdominal vai chegar uma hora que vai fechar. Falar, poxa, tudo que era tipo de questão que o examinador podia trabalhar, eu já resolvi. Então, assim, o que cair na prova eu vou saber, né? Então, a gente gosta muito desse modelo, isso a gente está vendo que funciona com nossos alunos, o pessoal está realmente aumentando as notas de acordo com o que vai fazendo as questões. Então, assim, façam muitas questões, isso vai ajudar sem dúvida nenhuma, tá legal? Então, sigam ali nosso protocolo, vamos classificar como que é o trauma abdominal aberto, fechado, arma de fogo, arma branca, né? Então classifiquem do jeito que eu falei para vocês, que isso vai ajudá-los no raciocínio ali para dar conduta frente ao que o examinador pedir para vocês, tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Um grande abraço para vocês, ótimos estudos e até o próximo vídeo.